Malta, sejam bem-vindos a mais um Boomcast. Hoje estou aqui com o Ricardo. O Ricardo é CEO da Crédito Seguro. Hoje vamos ter aqui uma pequena conversa, um bocadinho sobre o percurso dele, de como é que têm sido as coisas, aquilo que ele está a fazer e, como vocês já sabem, tentar agregar o máximo de valor e conteúdo aí para esse lado. Podes-te apresentar, Ricardo. Já também é um prazer ter-te aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, Martim. Bem, eu já sou o Ricardo, como tu me disseste, né? E já disseste que eu sou o responsável pela Crédito Seguro, que é uma empresa que atua no mercado da intermediação de crédito e da mediação de seguros. A empresa tem 15 anos de existência e, na prática, o que nós tentamos fazer é diferenciar-nos positivamente naquilo que é a nossa atividade. Tentamos criar não só um sistema profissional, eficiente, próximo das pessoas, que seja bastante credível e, acima de tudo, trazer um pouco mais de literacia e de segurança naquilo que são os investimentos que as pessoas vão fazer durante a sua vida. É isso. Boa. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, eu e o Ricardo, ou neste caso nós conhecemos aqui há cerca de um ano e tal. Sim, um ano e tal. Pode ser que o Ricardo foi uma das primeiras pessoas a acreditar em nós, ou seja, nós já trabalhámos juntos e efetivamente sempre nos relacionámos bastante, sempre tivemos assim as mesmas ideias e sempre batemos bolas, o que é um ponto bastante importante e interessante. E o convidado que eu acho que tens um mindset muito fora da curva. E acho que tens sempre muito a agregar e dás excelentes insights, e então eu senti que fazia mesmo muito sentido trazer-te. Falando aqui e voltando atrás, que hoje o ponto é também perceber aqui um bocadinho da tua história. Eu já sei um bocadinho, Okay. Tu na realidade, e tu antes de seres empreendedor eras militar, exatamente. E eu quero voltar aí atrás, ou seja, como é que foi essa mudança, como é que isso começou, de onde é que isso surgiu? Por onde é que começou aqui, ser militar? Sim, vamos voltar, vamos começar do zero. Eu estou começando do zero, não bem do zero, vamos começar aqui dos 5 anos de idade, se calhar é um bom ponto de partida. Aos 5 anos de idade, lembro-me de ter ido ver um juramento de bandeira do meu padrinho na altura, e que foi nos paraquedistas, e na altura no juramento de bandeira, que é uma cerimónia militar, né? Vi uns paraquedistas a saltar de um avião e vi-os chegar de paraquedas, e aquilo fascinou-me. Eu sou de uma aldeia ali no centro de Portugal, perto da Lausanne, ou seja, a realidade é que não havia assim tanta dinâmica, não há tanto urbanidade como existe noutros locais. E ver coisas diferentes foi sempre uma coisa que me fascinou, e na altura aquilo fascinou-me, e de repente disse: eu vou ser militar, eu vou ser paraquedista. E assim foi durante o meu percurso de escola até ao 12º ano, ou seja, até mais propriamente até ao momento em que tive que ir fazer e cumprir o serviço militar. Nessa altura, por opção, fui logo para os paraquedistas. Fiz um percurso normal dentro daquilo que é o ser paraquedista e ser militar. Entretanto, no primeiro ano de regime voluntário, tive a possibilidade de concorrer à escola de sargentos. Entrei na escola de sargentos, no quadro, necessariamente, e comecei a fazer a minha carreira profissional dentro da instituição militar. Estive lá durante 22 anos, ou seja, foi esse percurso, foram 22 anos, saí por iniciativa própria, ou seja, nem sequer terminei a carreira, foi apenas por outras motivações ao longo desse percurso me foram chamando. A verdade é que eu, a um determinado momento da minha vida, se calhar por necessidade de uma primeira fase, mas por outro lado também por vontade de querer fazer outra coisa, querer dominar um pouco aquilo que era o meu dia-a-dia, ganhar uma liberdade que se calhar de outra forma não tinha, acabei por enverdar por outras áreas de atividade, e a área financeira, de alguma maneira, sempre me foi querida, ou seja, eu sempre gostei um pouco de perceber como é que eu poderia melhorar não só a minha condição financeira, mas acima de tudo, se pudesse trabalhar para alguma coisa que melhorasse não só a minha condição financeira, mas também a condição financeira de outros, eu estaria a juntar aqui o melhor de dois mundos. Na prática, fazer alguma coisa pelos outros e ganhar dinheiro com isso. E foi um pouco por aí
que acabei por abraçar, primeiro com uma marca, a atividade da consultoria financeira e da mediação de seguros, e mais tarde, depois, acabei por criar uma própria marca, a Crédito Seguro, e com o nosso modelo, já com o nosso mindset, já depois toda uma outra vivência, de toda uma outra experiência na atividade, com uma outra visão, de criar a marca que temos hoje e a dinâmica que temos hoje. Boa. Basicamente foi um pouco esse o meu percurso. Ok. Tu já não és a primeira pessoa que eu falo que passou de militar a empreender. E eu já tive para fazer essa questão e nunca fiz, que é: o que é que tu sentes que ter sido militar agregou-te algo em termos de consistência, disciplina, ao teu percurso e à tua jornada como empreendedor? Tudo. Quer dizer, nós somos o somatório de várias vivências, sem sombra de dúvida, né? Claro. Eu não deixo de ter ao dia de hoje, eu não deixo de ter uma componente forte da vivência do menino da aldeia, de uma aldeia do centro de Portugal. Não deixo de ter a vivência e a experiência acumulada de ter jogado, por exemplo, rugby durante uma parte significativa da minha vida, até aos 38 anos de idade, de ter inclusive ter tido uma posição de liderança nessa própria equipa, o que de alguma maneira também te ajuda a desenvolver alguns skills, né? Mas é verdade que a instituição militar também te traz aqui algumas competências, umas porque tens que aprender, outras porque vais aprendendo, porque o próprio modelo de trabalho, de ensino, de pedagogia que existe na instituição te obriga a isso. A resiliência, compromisso, sacrifício, espírito-corpo, tudo isso são palavras que cabem perfeitamente naquilo que é a gestão de equipas e no meio empresarial, porque o meio empresarial é efetivamente, acima de tudo, a força do meio empresarial, e especialmente de um como o nosso, está no recurso humano, está na equipa, está nas pessoas. Portanto, se tu tiveres uma excelente capacidade de liderança, ou se fores um bom líder, tu tens muitas probabilidades, e se tiveres resiliência naquilo que é o teu desenvolvimento de negócio, tu tens muitas probabilidades de vir a ter sucesso, né? Ou seja, tu és resiliente, tens visão, apostas, investes nas pessoas, acreditas nas pessoas e, acima de tudo, dás o exemplo para que as coisas aconteçam bem, porque ainda assim, de todos os tipos de liderança que existem, o mais efetivo é a liderança pelo exemplo. Ou seja, quando nós fazemos, e porque as pessoas, a regra geral, imitam, não é? 80% daquilo que nós fazemos é com base na imitação. Portanto, se eu imitar alguém que faz bem, a equipa vai fazer bem por conseguinte. Portanto, esse é sempre o testemunho que eu tento dar a quem trabalha comigo, quem ocupa também alguns cargos de liderança intermédia, e a quem não ocupa cargos de liderança intermédia também tem responsabilidades na empresa. Aliás, tem toda a responsabilidade na empresa. Portanto, todos nós, se formos exemplo, mais não seja para os nossos filhos, né, nós estamos muito mais próximos de ter sucesso. Claro que o foco, o sentido de missão, ter a estratégia bem definida, foram ensinamentos que eu fui adquirindo que acabaram por me ajudar no dia a dia. Tenho consciência disso também, mas é como digo, nós somos o somatório de todas as nossas experiências, não é? É isso. Eu pergunto isto porque eu acredito muito que é muito melhor tu teres alguém que tenha excelentes soft skills do que hard skills. E eu, por exemplo, quando vou recrutar alguém, eu procuro muito mais soft skills do que propriamente hard skill. Porque eu acredito que hard skills é algo que, mais coisa menos coisa, tu consegues mesmo desenvolver e chegar a um nível bom. As soft skills tu também consegues desenvolver, mas é algo que tem que vir de ti. É algo que demora mais tempo. E demora mais tempo. A parte comportamental é sempre muito mais difícil de mudar, não é? Claro. Falando em algo que hoje é comum nós falarmos, e se calhar já comentámos isto em algum momento, falando de transformação digital, não é? É um chavão com duas palavras. A parte digital, na realidade, é fácil. É algo que tu, por decisão, de alguma maneira, ou consegues adquirir o software que te faz isso, ou pagas alguém para desenvolver um software que faz isso, ou, na pior das hipóteses, verificas alguém que te faça a arquitetura, que desenvolva o software que te faz isso. Claro. Certo? Isso é a parte digital. É relativamente simples e fácil de pôr em prática, porque é uma questão de decisão.
certo? O problema é a outra parte do chavão, deste chavão, da palavra deste chavão, que é a parte da transformação. E a transformação está ligada a quem? Às pessoas. Certo? As pessoas interiorizarem a forma como o digital vai impactar a sua vida e absorverem essa informação e essas novas competências, esses novos hard skills, certo? É que é mais ou menos difícil, mas é mais difícil na maioria das vezes. Mudar comportamentos demora algum tempo. É preciso persistência. Porquê? Porque estão, na realidade, assentes em hábitos. Né? E nós temos bons hábitos e maus hábitos. Né? Muitos e maus hábitos, né? Só conseguem ser substituídos quando eu tenho um exercício mais profundo de saber o que é realmente importante para mim, o que é que não é importante para mim, e sabendo aquilo que não é importante para mim e que nem tão pouco é urgente, substituir por outras ações que sejam de comportamento positivo, ou seja, que sejam importantes e que sejam urgentes, e então aí sim eu criar hábitos recorrentes, ou seja, ir criando pequenas ações de forma continuada, recorrentemente, e ações certas, obviamente, é que vão criando novos hábitos que vão substituindo os outros. E o tempo depende sempre da vontade que as pessoas quiserem dar às coisas. Depende sempre disso. Certo? E aliás, essa na minha visão, ou melhor, esse ponto na minha visão é o maior entrave para o crescimento de grande parte dos negócios hoje em dia. É as rotinas e os hábitos. Sim. E aliás, imagina, nós batemos muitas bolas, tanto sobre o teu negócio como sobre o meu, e muitas das coisas, ou melhor, muitas das vezes uma das coisas que eu digo, ou que a nossa equipa diz aos nossos clientes é, o nosso ponto é entrar, por exemplo, para trabalhar com alguém, é entrar e não é mudar a empresa, mas sim mudar a pessoa. Sim, transformar a pessoa. Porque vamos lá ver, quem lidera é ela, a estrutura é dela. Nós até podemos fazer mudanças na estrutura, mas se nós mudarmos a pessoa vai produzir muito mais impacto. Claro que sim. E lá está, é a mudança dessas rotinas, é a mudança desses hábitos, é o deixar de acreditar que aquilo que nós estamos a fazer é o correto e passar a fazer coisas que muitas vezes para nós até são desconfortáveis, que nós não queremos fazer, e eu acho que aí é que está o verdadeiro desbloqueio e o verdadeiro crescimento, é quando nós mudamos as nossas rotinas, os nossos hábitos. Estamos a falar de transformação. Exato. Ou seja, eu acho que uma liderança de uma empresa tem que estar sempre disponível para a mudança. Não é? Sempre. A mudança, efetivamente, além da morte, é provavelmente a coisa mais certa que nós temos na vida. Não é? Porquê? Porque as coisas estão em constante mudança. E a verdade é que então os últimos anos têm tido mudanças substanciais. Todos os dias, a todo momento. Eu costumo fazer este exercício várias vezes com várias pessoas, quando converso com elas, que é, basta olharem para os últimos 5 anos, ou seja, desde 2020 até 2025, e este ano está a acabar, certo? E, de repente, pensar em todas as coisas que aconteceram durante este período. E depois fazer um outro exercício, que é, do ano de 2020 até 2010, ou seja, andar para trás, nesses 10 anos, ou seja, o dobro de anos, que foi de 2020 a 2025, lembrarem-se daquilo que aconteceu. E o que vão perceber rapidamente é que o que aconteceu em 5 anos, ou seja, nos últimos 5 anos, foi muito mais do que aconteceu nos últimos 10 anos antes de 2020. Aliás, eu até diria dos últimos 20. Ou seja, houve uma aceleração exponencial dos acontecimentos. E para a frente? Como é que vai ser? Vai haver um abrandamento ou vai haver uma aceleração? Vai haver uma aceleração. Nitidamente. Seja ela tecnológica, seja ela dos processos e daquilo que é o mundo, porque tendo muitas variáveis vai criar sempre muito mais instabilidade, e a instabilidade cria movimentos, cria ações, cria respostas, cria novas realidades. Portanto, tudo isto em conjunto cria muita mudança, muita alteração. Então, o que os empresários, os líderes, as pessoas no geral têm que estar mais disponíveis, efetivamente, é aceitar esta mudança. Claro que podem aproveitar a mudança para melhorar. E esse é que é o grande desafio. Que vai mudar, vai. Não há dúvida disso. Eu tenho é que aproveitar a onda e saber, vou mudar para onde? Claro. Vou acompanhar esta mudança
vou enclausurar-me e não vou mudar, e o que é que vai acontecer depois? Não é? Ou seja, mudar é efetivamente a coisa mais, é o desafio mais relevante que qualquer líder da empresa tem, porque depois também os líderes das empresas, com o tempo, vão vivendo e tendo determinadas tipos de experiências. Também com o tempo e com a assunção de responsabilidades, certo? Vão ficar menos disponíveis para a mudança. Porquê? Porque todas as ações que façam, e por regra geral terem mais pessoas e mais responsabilidades assumidas, impactarão mais indivíduos, né? Impactarão mais gente. Ou seja, e este impacto às vezes é difícil de gerir, né? Por isso é que é mais difícil mudar ou fazer uma alteração de um processo de uma empresa grande, certo, do que uma empresa pequena. Porquê? Porque o número de pessoas que uma alteração numa empresa grande impacta é completamente diferente que o número de pessoas que uma empresa pequena impacta, certo? É um pouco isto. Agora, temos que mudar. Não há outra forma de o fazer para podermos acompanhar todo o desenvolvimento que está presente no nosso dia-a-dia, e falo necessariamente das novas tecnologias, da introdução da inteligência artificial, que são áreas de desenvolvimento que já estão a mudar e vão continuar a mudar de forma ainda muito mais forte todo o nosso mercado de trabalho, toda a nossa forma de interagir. Aliás, mudarão tudo, porque não é apenas a inteligência artificial naquilo que é o desenvolvimento da inteligência, certo? Ou seja, da comunicação, é também naquilo que é os trabalhos manuais, com a introdução da robótica, ou do avanço da robótica, ao nível do que nós já estamos a ver hoje, de termos robôs a dançarem, bem, melhor do que eu, dançando de certeza absoluta, que eu não danço nada de jeito, mas sem que se consiga perceber que o movimento que eles praticam parece robótico e não parece humano já. Portanto, é todo num novo mundo que aí está. Não, e a realidade. E aliás, e quem não mudar, e quem não se transformar, e quem não inovar, fica para trás. Essa mudança é uma dádiva. As coisas mudarem significa que a todo momento o jogo pode mudar. Claro, significa resultados diferentes. Pensa, quem é que pode não estar muito interessado na mudança? Quem está montado no poder. Essa malta é que pode não estar muito interessada na mudança porque pode abanar o sistema. Agora, quem tem uma visão de crescimento, a mudança interessa. Claro. Porque enquanto houver mudança, nós conseguimos mexer. Ou seja, e eu, se estiver mais desperto para aquilo que acontece, eu estou mais próximo de poder ganhar a corrida. Portanto, é isso. Na prática, é aproveitar a mudança como um trampolim para crescer e nos diferenciarmos. E acho que é por aqui. E aliás, eu acho que ainda para mais numa pequena, média empresa, significa muito inovar e trazer mudanças e etc. E a velocidade a que as implementamos, acho que também é super importante. Sim, mas o facto de ser uma pequena empresa tem mais facilidade em trazer essa velocidade, em implementar essas mudanças. Porque vamos lá ver, e eu gosto de olhar sempre dessa forma, que é, nós na realidade aquilo que fazemos é testar variáveis. Para aquilo que é o nosso crescimento, para aquilo que é a nossa empresa, nós testamos variáveis. Tudo pode funcionar, como pode não funcionar. Funciona mediante testes. Só temos que ir guardando aquelas que vão funcionar. Exatamente. E na realidade... Se bem que é importante saber por onde é que não devemos ir. Claro. É o mais importante até. Por onde é que eu não devo ir. É verdade. Mas isso também só consegues fazer se tiveres uma visão bem definida. E se testares. Se fizeres. Claro. Ou seja, o maior inimigo da mudança é a falta de ação. Portanto, a melhor forma de tu realmente saberes se acontece ou não é fazer. Mesmo que às vezes tu não consigas ter reunidos todos os factos, todos os elementos para poder andar, faz. Claro, tem que haver aqui uma análise de risco, dependendo daquilo que eu estou ou não estou a fazer, mas faz, porque tu ao fazeres vais ter a certeza que funciona ou não funciona, e vais ter um conhecimento diferenciado, porque fazer na folha Excel não é a mesma coisa que fazer colocando em prática com as pessoas com que trabalhas. Claro. Mas na dúvida faz. É aquilo que eu costumo transmitir sempre a quem trabalha comigo e quem está comigo em tudo. Isto não é apenas um ensinamento para a vida empresarial, se é que eu posso ensinar alguma coisa, mas não é apenas uma observação daquilo que eu vejo na vida empresarial. Na vida é assim também.
costumo dizer na brincadeira que a vida tem duas fases. Ou faz ou fazes. Ok. Não. A melhor coisa é fazer. Não. É um pouco por aí. Não, mas é verdade. E aliás, isso é o que vai sempre produzir os resultados. É trazermos essa ação, a inovação, termos velocidade a implementar as coisas e ainda para mais uma PME, numa média empresa, que é o grande bolo das empresas em Portugal. Sim. Acaba por ser muito por aí. Eu acho que muitas empresas morrem na praia, por assim dizer, por causa disso. A falta de ação, a falta de visão, a falta de inovação, a falta de implementar as coisas. Divisão. Se calhar eu ia antes. Falta de sonhar. Sabes que eu acho que nós somos muito castrados no nosso sonho. Eu acho que na prática, antes de tu construires uma visão, tu tens que sonhar. Sonho, tens que sonhar, né? Ou seja, por acaso, e sonhar tem obviamente também a ver com a capacidade financeira que tu tens ou não, mas a verdade é que se calhar o nosso histórico dos últimos 100 anos e o facto de termos um país rico no global dos países da OCDE ou nos países do mundo, mas pobre naquilo que é o mundo ocidental, ou seja, relativamente pobre no que respeita às capacidades. Mas a verdade é que isso certamente acabou por toldar e moldar o nosso pensamento. Porque viemos de períodos políticos com fracos rendimentos e porque em termos de rendimentos ainda não estamos ao nível da média europeia, nem nada que se pareça. Mas isto para dizer o quê? Que há um tempo atrás, quando fui a primeira vez ao Dubai, eu lembro de estar lá num restaurante junto à base do Burj Khalifa e até foi à noite e olhar para aquilo é uma imagem impactante. E o prédio tem 600 e tal metros, qualquer coisa assim do género. Ou não é isso? Sim, posso estar errado, mas é uma coisa assim parecida. E sei que há outros que já estão em vias de serem construídos que ultrapassam os 1000 metros, ou seja, qualquer coisa assim de alucinante. Eu seria capaz de dizer que eu nunca conseguiria sequer sonhar em construir uma coisa dessas. E depois estava a pensar ali um bocado no assunto e disse, pois, eu não conseguiria sonhar numa coisa dessas porque do ponto de vista do potencial para o realizar, isso nunca foi equacionado, porque não há substância, entenda-se, não há capital para poder realizar um sonho destes. E aqui está a resposta àquilo que eu te estava a dizer, que é, na prática, quem mandou construir não tem problemas de capital. Aliás, para o engenheiro que construiu o Burj Khalifa, quando ou que mandou construir, ou os arquitetos que mandaram construir, penso que a conversa terá sido do género, lá com o líder do Principado, não se preocupe com o dinheiro, faça aquilo que tiver a fazer. Isso deu liberdade para sonhar ao arquiteto. Ou seja, o dinheiro é castrador do sonho. Ou seja, ter menos capacidade financeira castra-te no sonho. Ou seja, um país que vem fazendo aqui o paralelismo, né? Um país que vem de um momento antes 25 de Abril e pós 25 de Abril, em que ainda assim a nossa capacidade financeira não é efetivamente grande, vai ficar também com os seus sonhos castrados ou limitados. Não vou dizer castrados, mas vou falar limitados. Portanto, até a sonhar nós somos pequenos, em termos de povo português, né? Certo? Portanto, eu acho que a primeira coisa que temos que ter é a liberdade para sonhar. Portanto, não há dúvida que a liberdade financeira nos ajuda a sonhar, mas mais não seja, intelectualmente, deixar-nos sonhar. E depois construir uma visão. E a visão já tem aqui uma componente mais estrutural, ou seja, já coloco datas. Tem que ser uma data, tem que ser inspiracional. Já tenho um modelo para onde quero caminhar, com um determinado objetivo, com uma determinada data fim para estar concretizado, e aquilo já tem, aquilo que eu vou construir tem que ser algo que os outros que estão comigo aceitem e que acham que é realmente importante para eles também. Ou seja, já tem aqui uma série de outros pressupostos. Mas sim, a visão é super importante e acho que falta muita visão realmente aos microempresários, aos pequenos empresários, que acho que na maioria das vezes não querem bem ser empresários, o que querem ter é uma autonomia para poderem gerir o seu dia-a-dia e ainda assim tirarem de lá um vencimento. Na prática é o que tens hoje.
E ainda voltando aqui à parte do sonho, eu acho que tu hoje em dia sonhar, e não é só hoje em dia, sonhar alto e baixo custa o mesmo. Custa exatamente a mesma coisa, sonhar alto e baixo. É engraçado isso, porque custa o mesmo, mas na prática é aquilo que eu estava a dizer. Se tu tens uma noção, o custo, como tu estás a colocar um custo, certo, no pensamento, as pessoas ficam limitadas no sonho. Claro. Mas é o que tu dizes, custa exatamente o mesmo. Sonhar mais alto ou sonhar mais baixo custa exatamente a mesma coisa. E não é só isso, vamos lá ver. Nós hoje em dia, aliás, nos próximos anos vai ser, e é um estudo mesmo feito, vai existir pela primeira vez uma empresa que consiga gerar 1 bilhão com uma só pessoa. Sim. E não é só isto. Nós hoje em dia temos, primeiro que tudo, temos acesso a toda a informação. Tu vais ao ChatGPT, tens acesso a qualquer informação, coisa que há uns anos não tinhas e que era impensável. Sim. Há uma democratização da informação, não é? E nós hoje em dia nunca tivemos tanto acesso a podermos fazer aquilo que sonhamos ou aquilo que idealizamos fazer. Aliás, eu se fosse pensar, eu quando comecei a Boom Lab, eu comecei sem qualquer rendimento. Certo. Ou seja, é possível. Normalmente é assim que se começa. Eu comecei sem Começa-se qualquer com rendimento. um sonho e com uma ideia. E por isso é que, vamos lá ver, eu acho que o que falta, a parte do sonho é super importante, mas é o fazer. E, por exemplo, a maior parte das pessoas, em vez de começam sempre a pensar, ok, como é que eu vou fazer? Eu acho que isto devia estar assim, para eu começar isto tem que estar assim, e o verdadeiro empreendedor pensa, eu vou começar e depois descubro. Vou descobrindo pelo caminho. E vou descobrindo pelo caminho. O que importa agora é começar e é fazer. Eu posso dizer que, quer dizer, os meus objetivos, a minha visão ao longo de todos estes 15 anos do ponto de vista empresarial foram mudando. E foram mudando, eu tenho consciência disso, à medida que a minha liberdade financeira foi melhorando, é verdade, também, mas também à medida que eu fui adquirindo e conhecendo outras coisas, porque não conhecia. Algumas eu só conheci porque consegui ter essa liberdade financeira. Ou seja, uma coisa está dependente da outra também. Mas a verdade é que só o conhecimento de novas realidades é que nos vai fazendo moldar um pouco as percepções. Portanto, claro. Às vezes fala-se em tu não eras coerente com aquilo que dizias antes e com aquilo que dizes depois. Não. Nós temos é que ir analisando o que vai acontecendo ao longo do tempo e tendo a capacidade de mudar. Mais uma vez, a mudança está é inteligente eu, por princípio, ter um pensamento num determinado momento e passado 10 anos, mesmo que tenha tudo mudado à minha volta e já não fazer sentido nenhum aquele pensamento, eu continuar com o mesmo pensamento. Não faz sentido nenhum. Claro. Faz sentido eu ir evoluindo. E à medida que eu vou adquirindo mais experiências, mais variáveis, eu vou tendo um conhecimento maior de outras possibilidades, outras formas de conhecer, vou conhecendo outros problemas, né? Ou seja, e outros desafios, vou conhecendo outras pessoas que fazem outras coisas, vou aprendendo com elas, né? Todos aprendemos com todos, né? E eu vejo nos outros algo que posso fazer, às vezes vejo uma oportunidade, às vezes vejo um problema e tento escolher o mais correto. Mas sim, nós... mais uma vez a mudança está no centro e nós temos que estar despertos para a mudança. Por isso é que eu digo, aceitar a mudança é o primeiro passo para ter sucesso no mundo empresarial. É isso. 100%. Eu queria te fazer uma questão que é, acho que eu gosto destas questões assim um bocado mais profundas e um bocado assim mais lá ao fundo. Tu desde que começaste, se pudesses mudar alguma coisa, o que é que tu tinhas mudado? O que é aquela coisa que tu dizes, ok, eu se pudesse voltar atrás tinha feito isto de forma diferente? Existe algo? Eu acho que não. Tinhas feito tudo igual? Eu acho que as coisas aconteceram quando tinham que acontecer, né? Se calhar eu, para começar esta aventura do empreendedorismo e do mundo empresarial, comecei quando tudo estava alinhado para que acontecesse. Eu sei que posso mudar o mundo à minha volta com as minhas ações, isso é um facto, mas há coisas que eu não consigo mudar. Também há outras que acontecem só porque sim, certo? Mas não mudaria absolutamente nada. Acho que ainda tenho muita coisa para fazer, certo? Muita coisa positiva acho que já fiz, em conjunto com todas as pessoas que me rodeiam, e tudo aquilo que fiz antes desta vida mais empresarial,
trouxe muitas valências, trouxe muitas vantagens. Se calhar é esta panóplia de múltiplas experiências que eu tive ao longo da vida que acabam por me ajudar a sair bem nos desafios do dia de hoje e do dia da manhã. É assim que eu espero. Mas não mudaria nada. Por acaso não acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Às vezes não acontecem à velocidade que eu quero. Okay. Isso é outra história, né? Porque nós queremos que as coisas acelerem muito. Mas depois não dá. Isso é o preço de quem sonha, né? O empreendedor vive no futuro. Né? Além de ser um pouco mais crítico para aquilo que é a tua ansiedade, né? Porque quem vive no futuro normalmente tem mais ansiedade, é um facto. Os empreendedores vivem no futuro, né? Vivem a construir coisas no ar, vivem a imaginar coisas para que dê certo, né? E o que queremos depois de viver no futuro é pôr em prática o mais rapidamente possível. E às vezes, entre aquilo que nós sonhamos e queremos materializar e o tempo que demora a materializar, é um desafio. É um desafio porque as coisas não acontecem à velocidade que nós queremos. Porquê? Na maioria das vezes, no meu caso em concreto, porque muitas dessas alterações que eu quero colocar vão ter impacto nas pessoas. E se vão ter impacto nas pessoas, tens que mudar as pessoas, mais uma vez. Por alguma razão tens que as tirar fora da sua zona de conforto. Por isso é que quanto mais experiências nós tivermos na vida, mais predispostos nós estamos à mudança. Porquê? Porque a nossa zona de conforto vai alargar substancialmente. Né? Ou seja, a tua zona de conforto, na realidade, já vai ter dentro dela muitas experiências, diversos tipos de experiências de vários espectros que te vão dar a capacidade de aceitar sem teres qualquer problema. Agora, quando a malta só vive ali no mundinho e não sai ali fora da zona de conforto, sempre que queres mudar é um exercício muito complexo. Não é? Não, isso é algo que tem que vir logo da cultura. Vem de tudo. Assim, os corpos tendem a ficar estáveis, não é? A entrar em movimento. Não é? Porque é que as pessoas gostam de se sentar no sofá? Porque é mais cómodo. Porque é que eu estar a fazer outra coisa. Imagina, eu aí tenho uma visão diferente. Eu acho que depende muito da tua cultura. Se a minha cultura, se eu tenho uma cultura de persistência, resiliência, resultado, ação, os meus valores vão de encontro àquilo que eu idealizo para aquilo que é o crescimento do meu negócio. Se eu for buscar pessoas que não estão dentro desse filtro cultural, que não são outliers, como eu digo muitas vezes, não é diferente da minha. Pessoas que querem ir ao extra mile. Eu concordo literalmente com isso. Ou seja, eu acho que sim, o ambiente é o que impacta. Aliás, o ambiente impacta muito quem chega. Também. Certo? Por isso é que é importantíssimo tu criares um ambiente forte, seja na família, seja nos amigos, seja na empresa. É igual. Ou seja, a qualidade do ambiente onde tu te inseres vai definir a pessoa que tu és. Isso eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Porquê? Porque, na prática, mais uma vez, mas já ninguém gosta de ficar mal para num determinado grupo. Se há um drive num determinado grupo, se há um ambiente num determinado grupo, eu ir lá sozinho fazer algo diferente, na regra geral, não fica muito bem. E ninguém gosta de ficar mal. Claro. Portanto, o mais fácil vai acontecer, ou vai acontecer mais facilmente, é a pessoa ajustar-se ao ambiente. Há um bocado não disse que nós, em 80% das vezes, fazemos as coisas por imitação. Portanto, isso vai acontecer. As pessoas se virem... Bem, eu chego a um sítio, se as pessoas fazem desta forma, então eu vou fazer igual. É isto que acontece na maioria das vezes. O problema é quando eu não tenho um ambiente que não tem consolidado um determinado tipo de cultura. O problema é quando eu não tenho um ambiente em que, ou quando eu tenho um ambiente em que tens grupos de pessoas que pensam de maneiras diferentes e não estão alinhadas com aquilo que é a missão da empresa. Isso é que é o problema. E depende do standard. Eu acho que depende muito do standard. Eu digo isto muitas vezes, principalmente em equipas comerciais. Vamos supor, se eu tenho uma equipa comercial, tenho 3 comerciais, e se esses 3 comerciais fazem todos uma média de, vamos supor, 30 chamadas por dia, se eu for buscar um novo comercial, ele automaticamente, provavelmente, vai fazer 30 chamadas por dia. E os outros fazer, portanto, é normal. Se eu definir o meu standard, e o meu standard é a minha equipa faz 80 chamadas por dia, essa outra pessoa que provavelmente vier vai fazer 80 chamadas por dia. Mas
Se eu tiver 3 comerciais ou 4 comerciais, mas pô, tenho 4 comerciais, 3 fazem 25, 30 por dia, um faz 70, 80, a pessoa que vier vai fazer 25, 30. Sim. Sempre. Porque é o mais cómodo, é o standard. Ok? E tu encontras isso, eu encontro isso muito nas estruturas comerciais. Estamos a falar do mesmo. É exato. Ou seja, quando tu tens dois tipos de culturas diferentes dentro do ambiente, quem chega normalmente encosta-se àquilo que é mais confortável. Confortável, claro. Vai fazer o standard. Porque esse é o standard que tu criaste. Portanto, o exercício, aliás, um dos exercícios mais difíceis de um líder empresarial é, efetivamente, e tem nos recursos humanos a sua força de empresa, o seu goodwill maior, acaba por ser o conseguir discernir bem o que é que são as pessoas dentro do grupo. Certo? Eu costumo dizer, corrigir é sempre o primeiro passo, melhorar é sempre o primeiro passo, mas há situações em que tu não consegues melhorar isso. E é particularmente difícil para uma empresa quando tu tens pessoas que nem são muito boas nem muito más. Ou seja, quando tu tens uma pessoa que não é boa, das duas uma, ou ela melhora do ponto de vista da competência e tu a ajudas e ela cresce, ou se ela não passa dali, pronto, acho que não faz sentido, não faz sentido para ela, nem faz sentido para a empresa continuar a desenvolver aquela atividade naquela empresa, porque nem a empresa vai ter o retorno suficiente e vai ser positivo para a empresa, e a própria pessoa também não se vai sentir confortável em não conseguir cumprir determinados objetivos, quando a regra geral os outros cumprem. Portanto, eu acho que por comum acordo a pessoa tem que ser feliz no outro lado, porque haverá outra coisa que ela certamente vai conseguir fazer e de onde vai tirar mais proveito, seja emocional, seja financeiro também. Portanto, mas essas são relativamente fáceis de identificar. Terás, obviamente, as pessoas são boas e essas é que manter, certo? Mas não devem ser penalizadas. E normalmente são penalizadas por quem? Pelos ninhos. Que é aquela malta que na prática não é má, mas também não é boa. Está no ninho. E o ninho é penoso, porque dificulta até a decisão do próprio empresário em perceber se a pessoa fica, ou vai, ou se consegue melhorar, ou não se consegue melhorar. Depois de esgotar todas as ferramentas e técnicas que possam levar a pessoa a crescer, certo? Mas se ela, por opção, e acredita em mim, em regra é por opção, não é por falta de competências, que estas pessoas não fazem mais. Por opção, não fazem mais. Soft skill. Sim, exatamente, é isso mesmo. Ela terá que ir embora, mas é difícil identificar, porque até do ponto de vista aritmético, não me deu prejuízo. Não deu prejuízo só na folha Excel. Olha o tempo. Estou aí na parte comportamental. E no impacto que tem junto daqueles que produzem muito e que na realidade depois vou começar a perceber, mas espera aí, aquela pessoa não faz e tem alguns benefícios iguais a mim que faço mais e faço isto e faço aquilo. Ou seja, cria aqui um sentimento de injustiça. E não é, vai começar a nivelar a produção da empresa para baixo, porque a outra pessoa vou deixar de fazer tanto porque não é necessário. Para me manter cá não é necessário tanto. Então vais baixar os níveis de eficiência da empresa, de eficácia da empresa. E isso não interessa a ninguém. Né? Não interessa a empresa e não interessa a essas pessoas que eram boas e que vão baixar o seu nível de eficiência e de eficácia. E nós temos que saber lidar com isto. Só que isto são pessoas. É sempre difícil gerir pessoas. As pessoas têm sempre muitas variáveis. Mas sim, são as partes mais difíceis, mas são também as mais importantes que fazem com que a empresa avance. É o que faz a máquina andar. É isso mesmo. É o que faz a máquina andar. Isso consegue ser melhorado. Quer dizer, quando tens uma pessoa que não quer porque não quer. Isso não vale a pena estares aqui a lutar contra. Mas tu, como eu digo, identificas e rapidamente tratas. Acho que isso também depende do teu nível de accountability. Vamos lá ver. Imagina. Mas também depende do nível da elevação dos teus sistemas. Ou seja, que sistema é que tu tens? Porque tu, se tiveres um sistema bem trabalhado, né? Se tiveres um workflow bem definido, se tiveres a metodologia bem definida, na prática tu consegues concretamente identificar os pontos de falha. E não é só isso, imagina. E tu sabes, nós somos muito dedicados a ter tudo sistematizado e estruturado. E o ponto às vezes não é esse. O ponto às vezes não é ter bem o sistema.
é garantir que o capital humano executa bem o sistema. Certo? E o medires esse sistema, e quando medes o sistema conseguires fazer as alterações no capital humano para conseguires melhorar o sistema mediante aquilo que as métricas Primeiro é pôr o capital humano a vestir a camisola. Cultura. Eu sei que isto vestido a camisola vem muito de uma cultura empresarial que foi promovida por uma ala política, certo? Mas o vestir a camisola é importante. Ou seja, vestir a camisola significa partilhar do mesmo sentimento de cultura da empresa, dos mesmos valores, Visão, da mesma propósito. missão e da mesma visão. Na verdade, é as pessoas, acima de tudo, perguntarem porquê? Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu estou aqui a fazer isto? Eu sinto-me bem a fazer isto? Uhum. Certo? Se as pessoas, quando perguntam porquê, se sentirem bem consigo mesmas, né? Na prática, parte do passo que tu estás a dizer está feito. Porque isso é meio caminho andado para as coisas a seguir acontecerem. A seguir é pôr em prática tudo para que eu me sinta bem. Porquê? Porque tu vais, na prática, se eu me sinto bem a fazer uma determinada coisa, certo? Se eu gosto de fazer uma determinada coisa, certo? Eu tenho um reforço positivo, tenho uma recompensa, certo? Em todas as ações de trabalho que eu for fazer antes disto. Porque eu vou me sentir bem. Por isso é que se diz que quem corre pelo gosto não cansa. Claro. Né? E para essas pessoas trabalhar 14, 15, 16 horas não tem um custo físico e mental por aí além. Contrariamente a muitas outras pessoas que 5 horas já é demasiado tempo passado no trabalho porque já estão para estourar. Porquê? Na prática tem a ver com este porquê. Porquê é que eu faço isso? Eu vou trabalhar porquê? Porque gosto? Claro. Porque necessito? Porque sou obrigado? Porque tenho que pagar contas? É? Eu acho que a grande parte das pessoas hoje em dia nem sequer tem um porquê. Um porquê e um propósito, sim, são questões super relevantes. Pá, há um princípio que é o princípio do Ikigai que fala de 4 princípios. Há um tema do Ikigai que fala de 4 princípios que eu acho que são espetaculares porque resumem muito facilmente aquilo que é a forma. Como é que eu devo escolher o que faço para ser feliz? E nem tem a ver com ganho muito ou ganho pouco dinheiro. Mas eu acho que realmente cria equilíbrio. Eu realmente tenho que gostar muito de uma coisa. Eu tenho que tentar descobrir algo que eu gosto efetivamente de fazer. E depois eu tenho que ser muito bom naquilo que faço. E muito bom naquilo que faço significa especialização. Significa dedicação. Significa aquisição de competências. Certo? Depois eu tenho que verificar se o público aceita aquilo que eu faço. E que faço bem, porque eu sou competente. Lembra-te? Eu gosto de uma coisa, já sou competente porque treino, e a seguir o público aceita. E acima de tudo, se o público, por aceitar aquilo que eu faço, e por ser bom naquilo que eu faço, também me paga por aquilo que eu faço. E ao pagar-me por aquilo que eu faço, e aquilo que me paga, se for suficiente para viver a minha vida, de forma desafogada, eu quando encontrar o cumprimento destes 4 requisitos, destes 4 princípios, na verdade, penso que serei feliz. Não é? Estarei no tal nível de quem corre pelo gosto não cansa. Claro. Vou trabalhar para uma coisa que gosto, não vou para o trabalho de forma cansada. Por exemplo, olha, uma expressão que agora foi introduzida, até um brasileirismo, que é o sextou, que a mim me incomoda solenemente. Porquê? Porque isto é a colocação em prática da premissa de eu estou no trabalho mas não gosto nada de lá estar e quero ir de fim de semana gozar a vida. Não. Então porquê é que nós não dizemos segundou? Isso é que é o importante, era dizer segundou, yeah. Eu já meti um story assim. Eu já meti um story assim, a dizer o segundou. Mas isso é que é, ou seja, se eu segundou, significa que eu estou com vontade de ir para o local de trabalho. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que eu já fiz à minha equipa e eu acho que é super importante fazermos essa pergunta à nossa equipa, que é como é que eles se sentem no domingo à noite. É isto, na prática é isto que estamos a falar. Com vontade de ter com as pessoas que lá estão, com vontade de ir para o ambiente que lá está. Mais uma vez falamos de ambiente, mais uma vez falamos de visão. Há todo um trabalho de consciencialização das pessoas acerca daquilo que é o que fazem, que é tentar levá-las ao porquê. É porquê que eu faço isto, que é tentar agarrar um propósito. Não é? As pessoas necessitam do propósito. Muitas vezes o propósito nasce na necessidade. A necessidade
de querer ter determinadas coisas para se afirmar ou ter um determinado status, também nos cria o propósito de querer trabalhar, está bem? Mas mais do que isso, eu acho que tem a ver com o fazer. Como esta necessidade me criou uma necessidade de fazer, eu fui fazer e fui experimentar. E quando experimentei, olha, até gostei. Então muitas pessoas acabam por adquirir um propósito por via do trabalho, que numa primeira instância foi obrigado por necessidade, não porque foi a necessidade, mas porque experimentaram e gostaram. Ou pelo menos gostaram da recompensa que obtiveram por aquele trabalho. Portanto, mais uma vez, é a ligação de uma recompensa à ação, que acaba por trazer aqui a criação de um propósito. Mais uma vez, tu tens que fazer para saber se... Bem, eu alguma vez pensava, aos meus 18 anos, aos 19 anos, quando entrei na instituição militar, que ia ser empresário ao fim de 12 anos ou 15 anos. Não fazia a mínima ideia, nem tão pouco tinha cabeça nesse, nada, zero. Aliás, eu até às vezes me pergunto para trás, onde é que eu terei de buscar esta minha capacidade, e em que momento é que por alguma razão eu achei que este poderia ser um caminho, né? Ou seja, não via nada. Portanto, as coisas vão acontecendo quando tem que acontecer, né? Mas a única forma que eu tenho para saber se são boas ou más coisas é experimentar. É fazer. É não ter medo da mudança. Voltamos outra vez ao mesmo. Aliás, ainda voltando, e mesmo até pondo esse ponto aqui em cima da mesa, aliás, eu quando estive para começar a Boom Lab tinha esses dois caminhos, que era, ok, eu agarro e vou para a faculdade, certo? E vou tirar a gestão, e até cheguei a entrar, e eu agarro e vou fazer, e vou perceber. Mas lá está. Mas e hoje, o que é que tu sentes? 1000% ter feito. Mas e o que eu sinto é, e eu digo isto muitas vezes, tem certamente colegas da tua idade que seguiram outro caminho, e grande parte, aliás 99% deles, eu não tenho amigos. E quando falas com eles, que tipo de eu sinto o sentimento de obrigação. De conhecimento é que tu achas que um tem e outros não têm? Não tem. Mas porquê? Porque aquilo que eu sinto no sentimento deles é um sentimento de obrigação. Mas eu gosto sempre de pôr aqui um ponto em causa, que é, hoje em dia o empreendedorismo é cada vez mais sexy. As pessoas tornam o empreendedorismo sexy por causa das redes sociais, etc. E as pessoas olham e pensam, ok, ser empreendedor, ser empresário, ser CEO, ser dono, etc. E na realidade, pronto, as pessoas acabam por não ter noção de como é que as coisas realmente são. E está tudo ok. E eu digo isso muitas vezes, e aliás, isso ouço muitas vezes. Eu, na minha visão, eu acho que se tu queres ser médico, se queres ser cientista, se queres ser engenheiro, se queres ser advogado, obviamente tens que ir para a faculdade e tens que ir tirar a tua formação, etc. Agora, eu acho que tu hoje em dia tens uma ideia e, por exemplo, queres ser empresário. Obviamente que é sempre bom ter base, etc. Mas eu acredito, se tu tiveres a vontade e a ambição, e lá está, as soft skills do agarrar e dizer, ok, eu vou fazer e vou descobrir e vou arranjar forma. E às vezes não é o arranjar. Por exemplo, eu tenho e toda a gente diz, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu olho para as coisas. Para um empresário, como é ser otimista? E tem que ser. Eu olho para as coisas e às vezes, por exemplo, a minha equipa diz, Martim, mas isso não vai dar, não é possível. Eu digo, ok, não é questão de não ser possível, nós vamos arranjar a forma de fazer e vai acontecer. Mas eu acho que isso é super importante, nós termos essa capacidade de obstinação, de missão. Exatamente, de agarrar e dizer, ok, para fazer. Vou fazer e vai acontecer e eu vou arranjar a forma e não há outra hipótese. Mas isso tem a ver com soft skills. Tem a ver com a tal visão e com o tal viver no futuro, que nem toda a gente vive no futuro. Também, mas as pessoas, quem vive no futuro vive na imaginação. Se tu tens uma pessoa que não vive no futuro, um gestor propriamente dito, certo, é uma pessoa que vive muito mais no presente e no passado. Porquê? Porque a ideia dele passa por pagar contas, saber se tem dinheiro ou não tem tesouraria, claro, para que isso aconteça, claro, projetar os gastos futuros dos próximos 3 meses. Esse é o trabalho dele, não é? Ele na prática vive no presente, certo? E com os resultados do passado. Como eu disse há bocadinho, o empresário vive no futuro. São mundos opostos, ou seja, alguém imagina, está num outro nível de imaginação, está a conjecturar, e a outra pessoa não consegue visualizar isso. Claro. Porque só vive com os resultados que tem. Portanto, por isso é que quem tem uma posição
mais presente, ou seja, mais gestor da sua forma de estar, certo? Acaba por colocar sempre a questão, mas isto não vai dar. Mas por aqui, então, mas e os riscos? Então, mas e aquilo? É bom. Eu falo por minha experiência. Eu vou sempre por cálculos. Números. Na empresa, sou eu e a Carla como sócios. Carla é a minha mulher, e ela é muito mais ponderada, calma. E isso, para quem também tem muito drive de inovar, e tens de ter sonhar, essa pessoa. Tens de ter aqui algum travão também, muitas vezes. E já em algumas vezes foi bom ter esse travão. É importante haver este equilíbrio, não é? Porque na realidade são dois tipos de pessoas a pensarem em prol do bem comum, e é no equilíbrio que tu vais conseguir sonhar, mas nunca deve ser cortado o ímpeto da inovação, nunca deve ser cortado o ímpeto do crescimento, porque senão as empresas não avançam, tá bem? Ou seja, este tem que ter sempre um peso maior do que o da gestão na empresa. E até voltando ao ponto atrás, que é, se tiver alguém a ouvir deste lado que esteja na indecisão, pelo menos na minha visão, que queira realmente ser empresário, que tenha uma ideia e que queira abrir algo, ou tenha a decisão de ir para a faculdade, eu aconselho a fazer. Mas eu tenho um ponto que eu acho que é muito importante, que é, eu acho que nós conseguimos criar algo minimamente substancial, como eu digo, ainda é a ponta do iceberg daquilo que queremos fazer, mas porque nós começámos numa área que, na minha visão, é a área mais importante para tu inicialmente conseguires criar algo, que é vendas. Sim. É relação humana, é conhecer pessoas, é marketing e venda. É comercializar, acima de tudo é um motor. Porque imagina, por exemplo, há muitas empresas aí de software, e eu vejo muitas empresas de software que perdem anos e meses a criar produto. Mas depois não vendem. Mas depois não sabem vender. Não comercializam, certo? E depois, como não conseguem vender o produto... Eu acho, sinceramente, que deveria, inclusive, ser lecionado nas escolas, em todos os cursos, uma cadeira que se debruçasse sobre a área comercial, vendas. Porquê? Porque, em última análise, tu, se fores ser um prestador de serviço ou um trabalhador de alguma coisa, ou de alguém, ou de uma empresa, de uma determinada área, na pior das hipóteses, tu tens de saber vender a ti enquanto profissional. Certo? Na pior das hipóteses. Portanto, a área comercial está presente desde sempre na nossa vida. Que é isto de ser comercial? É tu levares um determinado tipo de conhecimento a alguém e convenceres essa pessoa que aquilo que tu estás a dizer realmente é o certo para ela. Na prática é isso, não é? O que um comercial pretende fazer é, dentro daquilo que são os seus produtos, vender o produto a alguém, ou seja, que alguém aceite e verifique o valor que lhe foi apresentado e que confirme através da compra. E que resolva uma necessidade. Acabou. Claro que depois há aqui várias questões que podem acelerar o processo de venda, porque eu comercializo algo que é mais importante para as pessoas, porque tem a ver com os seus níveis de segurança, algo que pode ter a ver, e há diversos tipos de produtos que são vendidos de maneiras diferentes, certo? Pode ter a ver com muitas coisas, mas é importantíssimo em cada momento nós conseguimos sermos capazes de vender qualquer coisa, porque todos nós a qualquer momento estamos a vender alguma coisa, mas não seja como eu te disse, estamos a vender aquilo que é o nosso skill para trabalhar para alguém. Claro. Está bem? Ou com alguém. Aliás, e agora até tocaste aí num ponto interessante. Uma vez tive um amigo meu que foi trabalhar para uma loja grande e até era para um cargo interessante. E ele chegou ao pé de mim e disse: ok, tipo, amanhã vou fazer a entrevista e eu não sei bem e estou um bocado nervoso, não sei o que é de fazer. Eu disse: ok, se fosse a ti, aquilo que eu fazia era, eu chegava lá e eu invertia um bocado o jogo e eu fazia as perguntas. Pode ser uma forma interessante de o que é que você tem para oferecer. E ele fez e entrou, mas... Sim, nós vivemos hoje um momento laboral um pouco diferente daquilo que era uns anos atrás. As pessoas têm efetivamente o poder de escolher para onde vão trabalhar. É claro que muitas das vezes têm que fazer e agarrar competências para poderem lá chegar. Claro. Mas a verdade é que quem é bom escolhe onde quer trabalhar. Ponto. Sim, acabou. Sim. E não há nenhum empresário que abdique de um excelente talento. Esquece isso. Não. Claro. Isso é tão danosa.
É gestão danosa. Deitar por fora uma pessoa que trabalha, que dá resultados traz resultados à empresa, mandar uma pessoa dessas fora só por uma questão de incumprimento ético. Que nem tudo, ou seja, nem tudo é dinheiro também, né? Posso ter alguém, por alguma razão, tenha até bons resultados do ponto de vista produtivos, mas teve um comportamento menos ético por alguma razão. Eu, na minha forma de estar, não penso duas vezes. Eu também não. O ético, para mim, está acima disso. 100%. Ponto. Porquê? Porque no médio e longo prazo, este comportamento menos ético vai minar o tal ambiente que há bocado falávamos. Claro. Mas deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás, que estavas há bocado a falar de empreendedorismo. E que nem todos podem ser empreendedores. Na realidade, eu acho que todos podem ser empreendedores. Não, toda a gente pode. Todas, mesmo dentro de uma estrutura, mesmo eu sendo funcionário, trabalhar por conta de alguém, eu posso e devo ser empreendedor. O que é isto de empreender? Empreender não tem que ser... Empreender, há muita ideia de que eu vou criar uma coisa nova, que nem ninguém viu, que nem ninguém ouviu falar e que vai ser um game changer e vou vender. Calma, não é assim. Isso acontece em 1 milhão de vezes. Não é? Portanto, só 10 pessoas em Portugal é que teriam essa possibilidade de virem a ser empresários porque terem descoberto uma coisa que mais ninguém tinha e que ia ser um sucesso. Certo? Empreender pode ser muito bem. E trabalhar por conta de outro, ou por conta de outrem, neste caso, ou com alguém, numa determinada área, com algo que a empresa já tem e com aquilo que são os meus valores, a minha forma de estar, a minha visão, poder melhorar, inclusive, aquilo que me é proposto. Está a ser feito. Ou seja, melhorar aquilo que está a ser feito. Claro. Eu me trazer o meu cunho para dentro da empresa. E depois, obviamente, e sem sombra de dúvidas, se isso acontecer, quem está acima, mais uma vez, só se estiver a fazer gestão da nossa, vai observar isso e vai perceber uma de duas coisas. Esta pessoa é um talento, precisa ser reconhecida. Claro. É? Vai trabalhar comigo onde, a fazer o quê, em que nível? Ou então vai abrir alguma coisa comigo em outro espaço qualquer. Portanto, todos nós, a todo momento, devemos ser empreendedores. Claro que ser empresário em Portugal é outra coisa. Quase que é uma loucura. Né? Digamos que ser empresário em Portugal é um risco tremendo. As hipóteses de falhar na criação da empresa são gigantes. Só alguém com uma boa dose de loucura é que pretende ser empresário. Claro que quando se é bem sucedido, acaba por trazer uma coisa que é liberdade financeira. E a liberdade financeira traz-te outra, que é a tua liberdade geral, intelectual. Claro. A tua independência, por assim dizer. Não haja a menor dúvida. Eu acho que não é nada que paga isso. Que só efetivamente quando as pessoas têm liberdade financeira é que passam a ter uma liberdade intelectual mais ampla. Porque até lá estão condicionadas. Estão numa posição de dependência. E as posições de dependência moldam sempre o nosso comportamento e a nossa forma de pensar. Portanto, os empresários, na sua grande maioria, e os que são bem-sucedidos, acabam por ter esta possibilidade, certo? Se tiverem libertos financeiramente, ou seja, acabam por ter aqui uma liberdade intelectual acima da média, ou pelo menos mais evidenciada, e obviamente as pessoas que tenham rendimentos com mais algum valor também o conseguem ter, mas ainda assim, se tiverem uma conta de outrem, acabam por estar um pouco mais limitados na sua ação, porque estão dependentes de... Podem não estar dependentes de se o seu valor for sempre acrescentado e a empresa esteja sempre disposta a fazer tudo para garantir essas pessoas. Claro. Mas isso só se consegue quando se é empreendedor na função que se pratica. Sim, 100%. Que é estar sempre a crescer. Mas pronto, é isso. Então, olha, é o que eu digo contigo, é sempre uma excelente conversa. Já estamos quase a acabar, portanto, última pergunta. Foi uma hora? Foi. Passou. Mas a última pergunta que é, se pudesses dar um conselho hoje a alguém que está a começar, qual é que seria esse conselho? Faz. Boa, perfeito. Faz. Excelente. Sem sombra de dúvida. Na dúvida, faz. Boa. Arrisca. Ninguém vai arriscar por ti. E são tudo chavões. Nós só nos arrependemos daquilo que não fazemos. Isso são tudo chavões. Mas a verdade é que eu, ao fazer, vou ter o conhecimento e a experiência do que aconteceu. E vou tirar ilações. Porquê? Porque eu senti na pele. Certo? E isso é que me faz crescer. Eu acho que as pessoas até evoluírem e ganharem o conhecimento que precisam, não têm noção de que o conhecimento é que realmente permite nós conseguirmos chegar onde queremos.
Sim. E o conhecimento é isso, é a soma de várias experiências. Portanto, vários faz durante a vida. E Muitos faz. Muito faz. É isso mesmo. Boa, perfeito. Tá bem? Obrigado pela disponibilidade, Ricardo. Foi uma excelente conversa. Obrigado eu por este momento. Olha, foi uma partilha. Tentei que fosse Foi excelente. o mais sincera possível. Foi excelente. E o melhor possível. Se Obrigado. contribuir de alguma maneira Tenho certeza que sim. positivamente para alguém, eu fico contente com isso. Tenho certeza Tá que bem? sim. Obrigado. Obrigado.